Ou Elton Andrade. Boa noite, agora cheguei. Agora você pode falar, Elton. Cheguei, Brasil. Cheguei, chegando. Espera aí que eu vou botar aqui no carregador aqui. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Eu tenho que botar o fone no carregador, senão o som fica cortando aqui de vocês. Só um minutinho que eu vou me ajeitar aqui, mas se quiser começar aí, pode iniciar. Como sempre, Eric, bem organizado, tá vendo? Você tá Aqui vendo, não né, existe velho? mais organizado do que o Elton Andrade. Existe, Eric? Ah, não. Tá pra nascer. Acho que não nasce mais, não. É esse aí mesmo. Só tem ele. E aí, Eric, ou Eric, fala aí de novo o que é que vamos ver hoje. Tem gente aqui que chegou, viu? Ah, então. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a criação do homem e a queda, né? A sua desobediência a Deus. Você vai ter que digitar. Ô, Dal. Alô? Pode falar, tô ouvindo, Eric. Rapidamente aqui, antes de começar, só boa noite rapidamente aqui. Vou só citar os nomes aqui, porque o que faltou eu já vou acrescentar aqui. Moisés Coelenice, boa noite. Enzo Gabriel, Maria Cauã, Emily Cecília, Ana Júlia, Miqueza Micael, com Maria Vânia, Michele da Hora, João Miguel, que eu já vi aí. E se faltou alguém, Rebeca, dá uma ajuda aí que eu já coloco aqui. Boa noite a todos. Maravilha, Elton. Aqui chegou mais. Chegou Heloísa. Pronto. Vamos agora, viu? Tudo certinho? Vamos lá. Então vamos fazer o seguinte. Aqui a gente vai estar voltando a falar de um assunto que vamos ver se quem está aqui presente já sabe um pouquinho. Eu já vou começar perguntando, quero saber se alguém aí já sabe dizer aonde é que está na Bíblia, qual é o nome do livro da Bíblia que está informando ou falando sobre a criação do homem. Quero saber quem sabe aí. Gênesis. Olha, tem mais gente? Gênesis. Miqueias, está onde, Miqueias? Onde é que a gente fica sabendo da criação do homem? Eu não consegui ouvir. Você viu? Ouviu aí, Eric? Não consegui, não. Acho que fechou o Oi? microfone, Miquel. Qual é o nome do livro? De novo. Qual é o nome do livro na Bíblia que fala que o homem foi criado? Aonde é que está? Gênesis. Agora, você ouviu, Elton? Ouviu, Eric? Agora sim. Já temos 3 aí que responderam Gênesis. Quem mais acha que está nesse livro? Acha que está em outro? Tem bastante gente aqui nessa sala. Por que que não está respondendo? Será que não sabe onde é que está? Eu acho que está na hora da gente perguntar diretamente, né, Dal? Então, vamos começar aqui com a lista. Maria e Cauã, onde é que está falando sobre a criação do homem? Em Gênesis, irmão. Pronto, vamos ver o próximo aqui para ver se sabe também. Heloísa. Moisés e Luiz. E Heloísa. Fala aí. Pra mim tem Gênesis também. Pronto. E você, Moisés, acha que está onde?
Tá todo mundo tímido hoje, então? Eu tô achando que Moisés está com problema no microfone dele. Deixa eu ver aqui se ele botou alguma coisa no chat. Não botou, não. Pode repetir, irmão? Qual o nome do livro na Bíblia? Tem vários livros, né? Que está falando sobre a criação do homem. Qual o nome desse livro? Agora eu ouvi a voz de Moisés, ó, o trovão. Fala aí, Moisés. É em Gênesis, irmão. Você perguntou para mim também, foi? Eu quero é saber. Fala aí, Moisés. Eu vou pedir para Dal abrir. Ah, não. Eu tô falando se é Gênesis. Eu vou pedir. Tá me ouvindo, Dal? Estamos. Tô ouvindo? Vou pedir você para abrir lá em 1 É João, Gênesis. no capítulo 1, só para a gente ler rapidamente, para mim saber deles aí, se eles não estão enganados aí, achando que é Gênesis. Deixa eu ver se Dal consegue compartilhar aí. Qual é Eu o vou livro pedir, mesmo? é 1 João, capítulo 1. Vou pedir João Miguel para ler, só o primeiro versículo. Deixa eu ver onde é que está aqui, o que Dal compartilhou aí. Celular de rico eu fico meio perdido, mas aqui já encontrei. Aí, João, lê aí para nós, João, por favor. Será que não é esse aí que é o princípio da criação, não, João? O que você acha? Lê aí. Quero, irmão. Pode ler esse versículo para a gente, João? Sim, leio. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Aí, obrigado. Será que não é isso aí que é o princípio da criação? Será que não está no livro de João, não? Aí? O que vocês acham? O que você acha, João? Será que está em João? Está em Gênesis? Ô, Elton, e será que não está, né, no Evangelho de João, não? João, É, a capítulo 1. gente poderia dar uma olhada lá também. Vai que pode ser, né? A gente achar essa resposta aí e tal. Vou pedir Emily ou Cecília para ler o versículo 1, 2 e 3 aí para a gente. Cecília lê, irmão. Certo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Então aí a gente já tem 3 livros aí. Gênesis, temos João, o Evangelho de João e a primeira epístola de João, que foi João Miguel que leu. Será que está em qual essa resposta aí que dá, da pergunta de Dal? Vocês acham ou outros? Né? Quem se arrisca aí?
Eu acho que eu vou concordar com o Jubes. Eu acho que o pessoal está com fome e não está querendo responder. Eu vou facilitar para vocês. Eu vou colocar uma enquete aqui no chat com 3 opções e aí vocês vão marcar aí qual a opção que vocês acham que é. Onde está descrito a criação do homem, tá bom? Vai ser só 3 opções. Vocês podem responder colocando a letra. Aí, como a Ana Júlia fez aí, a Ana Júlia escolheu a letra A, e aí cada um vai escolhendo sua letra. Vocês não só vale se for verdade aí com A, Ana Carla A tá ganhando, viu? Eu não sei se tá certo, mas A tá ganhando. Já tá na quinta, sexta, Heloísa. Será, Eric? Estão certos? Pois é, vamos conferir. A, por enquanto, tá ganhando de goleada. A Emily também acha que é A, Gênesis. E vocês, vão? O que você acha? Então vamos ver a resposta, né, Eric? Quer seguir aí? Isso. Vamos lá. Em Gênesis 1, vamos procurar para ver se tem falando sobre a criação do homem. Gênesis 1, 26. Achamos aqui, ó. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, quem respondeu a letra A, acertou. Agora mais uma pergunta. Deus criou o homem. Ele usou um material. Qual foi o material que Deus usou para criar o homem? Foi o ferro? Foi água? Foi o vento? Carne. Ou foi o Foi pó da carne, terra? Carne. Foi o pó da terra depois que deu o sopro da vida. Tivemos 3 respostas aí falando que foi do pó da terra. Jubes está com dúvida, viu? Será que foi palha, Welton? Eu acho que é de carne, não? Será? Ah, é mesmo, cara. Então vamos ver aqui. Heloísa, lê esse versículo aqui, Gênesis capítulo 2, 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente.
Então, quem respondeu o pó da terra, acertou. Tem mais pergunta? Então, crianças, como a gente já até viu em outras reuniões passadas, Deus ele criou todas as coisas. Criou os céus, a terra, né? Separou a terra da água, criou os animais e depois Deus fez algo semelhante, que fosse semelhante a ele, que foi o homem. A gente viu ali no Gênesis 1, 26, que ele falou: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o homem, ele tem um privilégio de ser semelhante a Deus, né? A sua imagem. E aí, Deus, quando criou o homem, ele também preparou um lugar para que o homem ficasse. Ele preparou ali o jardim do Éden e colocou o homem lá. Quando eu falo homem, primeiro ele fez Adão e depois ele fez a mulher, porque ele viu que o homem estava só. E aí, como Deus não queria que o homem ficasse só, ele fez a mulher. Tirou uma costela de Adão e dela formou a mulher, a sua ajudadora idônea, para que fosse ali a sua companheira. E aí Deus, ele deixou Adão com uma, vamos dizer assim, com uma responsabilidade. Ele colocou ele no jardim para que ele guardasse o jardim e ele lavrasse também. Na verdade, lavrar e guardar. Ou seja, o homem ele teria que trabalhar ali, né? No jardim, cuidar do jardim e também tinha que guardar. Só que aí é curioso. Guardar? Mas por que guardar? Deus tinha feito tudo perfeito, por que que Deus precisava que o homem guardasse o jardim do Éden? Será que alguém sabe? Essa é difícil, Elton? Difícil demais. Mas João achou difícil. Acho que é média. Então, vamos dar continuidade, vai ajudar vocês. Quando Deus falou para guardar, é porque tinha perigo ali. Alguma coisa podia surgir. E realmente aconteceu. Deus primeiro ele ordenou ao homem que ele não comesse, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas as árvores ali ele podia comer livremente, né? Só que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou da ciência do bem e do mal, Deus falou para ele não comer. Porque certamente se ele comesse, ele morreria. Então, Deus falou para ele guardar o jardim e deu também uma responsabilidade para ele não desobedecer. Ele só tinha que fazer isso. Só que aí o que acontece? A gente se depara com a cena em que Eva está andando no jardim e aparece uma serpente e começa a conversar com Eva. E onde está Adão? Que foi aquela pessoa que Deus falou para poder guardar. Adão não estava próximo de Eva. A serpente, ela era o mais astuto dos animais. E tinha alguém travestido de serpente, que era, na verdade, Satanás. Como a gente, não sei se vocês se lembram, de uma reunião passada que a gente conversou sobre o primeiro pecador, Satanás foi esse. Ele pecou. Ele quis colocar o seu trono acima do de Deus, ele se orgulhou, queria ser maior do que o próprio Deus. Então ele foi o primeiro pecador. Quando ele viu a criação de Deus, ele quis fazer a mesma coisa. E aí ele foi para o jardim. Chegando lá, ele vai e conversa com Eva. E aí ele disse para a mulher, né? Ele fala assim: é assim que Deus disse: não comereis de
toda a árvore do jardim? Aí Eva responde: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis nele, nem neles tocareis, para que não morrais. Aí a serpente foi e falou bem assim para Eva. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então aqui a serpente enganou a mulher. Primeiro, Eva ela já fez uma confusão, porque Deus nunca falou para tocar no fruto, ele falou para não comer. E a serpente astuta aproveitou que Eva tinha se confundido, Adão não estava perto dela e enganou a mulher. Satanás, quando ele fala para Eva que ela se comesse do fruto, ela não ia morrer, mas que ela ia ser como Deus, conhecendo conhecendo o bem e o mal, ela incutiu ali no coração de Eva que ela podia ser igual a Deus, ou que Deus podia ter mentido para ela, que ela não ia morrer, que ela seria como Deus. E aí é que está o perigo. Satanás, ele muitas vezes vai usar a palavra de Deus, algo que Deus disse, para tentar confundir a nossa mente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se voltar para o Senhor e perguntar. Se a gente tem dúvida, a gente tem que perguntar para o Senhor. Eva se confundiu, Eva não buscou o Senhor e acabou caindo na conversa da serpente. Vou pedir para Dal voltar lá no versículo para a gente ver o que aconteceu com Eva, depois que a serpente falou que ela seria como Deus. Aconteceu assim, no versículo 6. E vendo Eva que a árvore era boa para comer, né? Agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Olha que coisa triste. Desobedeceu a Deus. E essa desobediência também, ela veio junto com outra coisa. Porque ela olhou, viu que a fruta era boa para comer, ou seja, já foi um apelo ali da sua carne, olhou para ela, pensou assim, nossa, que coisa bonita, é algo assim, legal, vou pegar. A concupiscência dos olhos é você olhar para algo, desejar algo, e não olhar para o Senhor. E depois ela olhou e pensou, para dar entendimento, eu vou ser como Deus. Olha só, uma pessoa que pensa que ela quer ser como Deus, ela acha que ela vai ser independente. Esse também foi um erro. Achar que tanto ela e provavelmente Adão, porque se Adão comeu do fruto, e Adão sabia exatamente o que Deus tinha falado, porque ele falou para Adão. Então, ela pensou que, sendo igual a Deus, agora ela seria independente, não precisaria mais de Deus. E aí foi o pecado deles, a desobediência, achar que era independente, que não precisava de Deus, e aí o homem passou este pecado para todos os homens. Então, a partir disso que Adão e Eva fizeram, eles romperam um vínculo que eles tinham com Deus. E esse vínculo não podia ser, pelos homens, jamais consertado. Mais à frente, um pouco, a gente sabe que esse elo, ele foi consertado, mas por um homem perfeito, que foi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando ele deu a sua vida na cruz, ele restaurou isso, e todo aquele que nele crê, já nascido de Deus, é salvo, e agora é nova criatura, já não pertence mais a essa velha criação, e agora foi trazido de volta à presença de Deus. Agora, só que o homem natural, aquele que não crê, ele ainda está na velha criação, está ainda nos seus delitos e pecados, e está desse mesmo jeito aí, um homem natural que abandonou a Deus, porque quando a gente desobedece aquilo que o Senhor fala, a gente está abandonando Deus, a gente está querendo ser independente,
está querendo achar que não precisamos de ajuda, que podemos resolver. E aí acabamos quebrando a cara. Vou deixar um pouquinho aí para o Elton e Dal falar para vocês, que acho que eu já falei muito. Tem pergunta, Dal? Não, tem não. Eu vou só ter umas palavrinhas aí que eu gosto desse assunto. Primeiro, capítulo 2, versículo Gênesis, nós estamos, né? Versículo 1. Perdão, versículo 4, não. Capítulo 3, versículo 1. Perdão, tô confundindo aqui as bolas. Tô desorganizado hoje, viu? Tá organizado, hein, Dal? Primeira vez na vida que eu tô desorganizado. Pera aí, vamos lá. Deixa eu... Baixa um pouquinho, por favor. Dal. Vou só trazer um pensamento sobre esse ponto aqui, ó. Falando da serpente. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então, vou usar a palavra assim, qualificação da serpente era a astúcia ou uma sabedoria que ela tem, mas infelizmente, né, é uma sabedoria usada para o bem, é sempre para o mal, mas astuta eu não sei explicar bem, mas é uma coisa muito esperta, mas muito esperta mesmo. Então ela sabe o que está fazendo, ela não vai sem saber o que está fazendo, arriscando dar certo ou dar errado, ela já vai sabendo o meio, o modo, a forma certa de atingir o objetivo. Então é tipo assim, ela com relação ao homem, né? Ele sempre vai achar a serpente, o Satanás, ele sempre vai procurar um jeito eficaz de conseguir nos enganar, porque ela, aí a serpente, né, mas o diabo, vamos continuar aqui com a figura da serpente, ela é astuta e é a mais astuta de todas as animais do campo. É o primeiro ponto, né? E agora o segundo, a gente vai descer um pouquinho lá para o versículo 5. Deixa eu ver aqui. Aí olha o que ela fala. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, aí a serpente falando para Eva, né? Olha só, Deus sabe que o dia em que vocês, Adão e Eva aí, ó, o dia que vocês comerem do fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então ela é tão astuta que ela nem mentiu aí para Eva para tentar enganar ela. Ela falou uma verdade e enganou Eva com uma verdade. Eva comendo do fruto que Deus proibiu ela comer, ela realmente aconteceu o que a serpente estava falando aí. Ó. Ela ia ser conhecedora do bem e do mal. Ele só não falou para ela que se ela comendo o fruto e conhecendo o bem e o mal, ela não teria mais capacidade de fazer o bem, só fazer o mal. Essa parte ele não contou, ele só contou, digamos assim, a primeira parte. E ela falou: oba, que coisa boa deve ser conhecer o bem e o mal. Só que ele não contou a parte ruim, né? Não falou para ela que ela ia morrer, não falou para ela que ia sentir dor, não falou para ela que ia envelhecer, que ia adoecer, não falou nada da parte ruim, né? Até porque eles nem conheciam isso no, no jardim, né? Essas coisas entraram depois que ela comeu, eles só foram provar dessas coisas, né? Da dor, da doença, depois que desobedeceu ali, comeu o fruto, né? Mas ele soube exatamente como atingir o objetivo dela, a serpente no caso, né?
Então falou para ela: vocês vão conhecer o bem e o mal. E eles realmente, tanto Adão como Eva, ficou conhecendo o bem e o mal como a gente conhece. Todo homem hoje conhece o bem e o mal. Sabe que matar é mal, sabe que atravessar a velhinha na rua ali, ajudar a velhinha a atravessar a rua, dar uma comida a um faminto é bem, é bom, e sabe também o que exatamente é mal, né? Mas a gente não consegue fazer o bem, né, segundo o pensamento de Deus. O Senhor fala que não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há quem faça o bem, não há nenhum só, né? Então, uma forma muito esperta da parte de Satanás aí, da serpente, é que, e a gente tem que aprender isso, né? Ficar bem assim, ó, bem firme na nossa mente, que ele tem o jeito certo de fazer a gente cair na conversa dele. Nunca a gente vai pensar que é mais, deve pensar que a gente é mais esperto que ele. Ah, não. Se ele vier me tentar, eu vou sair por ali, sair por aqui, vou fazer isso. Não vai conseguir. A gente sempre vai cair, né? A única forma da gente nos preservar de ser enganados por Satanás é a palavra de Deus, né? A comunhão com o Senhor e principalmente a palavra de Deus, que a gente vai lá conferir. Será mesmo que é assim que eu tô pensando? É o jeito mesmo que eu estou pensando? É o jeito mesmo que meu amigo falou? Vou ver aqui se é, vou ler aqui, não. Deus está falando que é assim, ó. Então, meu amiguinho lá falou, tá errado. Ou eu tô pensando, eu tô achando, tá errado. Essa é a forma segura da gente não cair na conversa de Satanás. Porque ele é muito esperto, mas é muito esperto. Ele está falando, era a mais astuta entre as alimárias do campo. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Os irmãos estão falando aí. A mulher resolveu, Eva resolveu pegar do fruto e comer, e depois dar para o seu marido. O que foi que aconteceu com eles quando Adão comeu também do fruto? Estou falando, vamos ver quem vai responder. O que foi que aconteceu com eles? Eles foram punidos do Jardim do Éden. Foi Também. Foi mais o quê? Na hora que Adão comeu, o que foi que aconteceu? Eu estou facilitando, viu? Aí é mamão com açúcar. vergonha do Senhor. Tá na Fala cara aí. do gol. Tá na cara do gol. É só chutar pra dentro, viu, Dó? Os olhos se abriram. Aí, a primeira coisa que aconteceu, vamos ler aqui. Deixa eu ver. Cauã, você que já respondeu, acho que foi Cauã, né? Moisés. Foi Moisés? Ó, Moisés. Moisés e Cauã tá disputando a voz grossa aí, viu? Moisés, então lê aqui o Gênesis 3:7 aqui pra gente, vá. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus e coceram folhas de figueira e fizeram para si aventais ou cintas.
Prontinho. Agora eu vou compartilhar aqui a imagem. Deixa eu ver a imagem aqui. Ó. Olha aí. Olha o que aconteceu. Eles estavam com o olho aberto, né? Aí ele diz assim, então abriram os olhos dele. Eles reconheceram que eles desobedeceram a Deus. E aí, quando eles olharam para si mesmos, ele teve essa ideia, e eu estou nu. Mas eles já estavam nu antes. Mas eles ficaram envergonhados porque eles desobedeceram a Deus. E aí começou a acontecer tudo isso na cabeça deles. E aí o que foi que eles fizeram? Eles fizeram roupas para eles, para esconder a nudez. Estavam nus, pegaram folhas de figueira e colocaram neles. E depois, o que foi que aconteceu? Alguém mais sabe disso aí? Depois que eles fizeram isso, na sequência, vamos na sequência. Eles fizeram folha de figueira, ficaram envergonhados, tá vendo? E aí aconteceu uma outra coisa, logo depois daí. Quero ver o que é que lembra. Se não lembrar, Eric vai falar. Eric, não estão lembrando não, Eric. Vou deixar com você aí, viu? Vou botar num versículo aqui. Certo. Então, o que que aconteceu? Quando eles perceberam, né, que tinham feito erro, tentaram ali fazer as roupas, né, as roupas de folha de figueira para poder cobrir a nudez. Digamos para aqui foi a primeira vez que o homem tentou fazer algo para cobrir o erro dele, ou seja, obras. E aí quando ele percebeu que Deus estava vindo ali pelo jardim, ele se escondeu. Ele se escondeu de Deus. E aí o Senhor vai e chama ele. Adão, onde estás? Aí, só que Deus não queria saber onde é que Adão estava, porque Deus é onisciente. Deus sabe de tudo, Deus é onipresente, é onipotente. Então ele sabia o que tinha acontecido. Só que quando ele fala onde estás, ele está querendo dizer o lugar que Adão se colocou, agora que ele tinha desobedecido. E aí Adão responde ao Senhor: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi o que estava nu e escondi. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? E aí agora começa uma sucessão de acontecimentos aqui, porque Adão joga a culpa na mulher, que lhe deu o fruto, e não só ele coloca a culpa na mulher, mas ele fala assim, a mulher que tu me destes. Quer dizer o quê? Que o culpado era Deus do que tinha acontecido com ele? Na verdade, não. Ele foi desobediente. E aí a mulher joga a culpa na serpente. E aí Deus vai e julga aquilo, porque o pecado ele precisa ser julgado. E aí Deus dá uma sentença para a mulher, dá uma sentença para o homem e também para a serpente. E por consequência, eles terem desobedecido o Senhor, agora eles estão separados de Deus. E aí eles são expulsos do jardim do Éden. Isso é triste porque, por mais que eles comeram ali do fruto e viram que não morreram de imediato, a morte do homem, ela tem dois aspectos. Ela acontece fisicamente, mas também espiritualmente. O homem ele se tornou separado de Deus quando ele desobedeceu. E por consequência disso, veio a morte. A morte não existia nessa criação que Deus tinha feito. Ela entrou por causa desse pecado. E agora o homem ele ia viver um determinado tempo e depois ia morrer. Aí ia adoecer, ia ter vários problemas. Tudo isso por causa de uma desobediência.
Agora, por fim, depois que aconteceu isso tudo, o que foi que Deus resolveu fazer com Adão e Eva? Vamos ver quem sabe. Alguém já tinha falado. Mamão com açúcar também, ó. Hoje Dal tá bonzinho. Eu tô desorganizado, Dal tá O que bonzinho. está E não sei o que tá acontecendo com ele? acontecendo. Sei que hoje tá. É, Está formando Então, chuva. repete a Quem foi que pergunta, falou? por favor. Jubes. Foi Ju? Então lê pra gente aqui, Ju. Vou marcar aqui para você ler, viu? Pode ler, Jubes. Ok. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada aflimada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, tá aí o que aconteceu, ó. Vamos ver aqui. Deus lançou fora, colocou fora do jardim do Éden, botou eles dois para fora do jardim do Éden. E aí também, ó, para eles não voltarem, colocou querubins e uma espada flamejante, uma espada assim, como se fosse pegando fogo, guardando a entrada do jardim do Éden, porque lá dentro do jardim do Éden ainda tinha a árvore da vida. Mas quando Deus colocou eles dois para fora do jardim do Éden, não foi porque Deus estava sendo assim, estava sendo ruim com eles. Deus não é assim. Deus é bom. Deus é sempre bom. Então, tudo que Deus faz para a gente é para o nosso bem. E quando Deus colocou Adão e Eva para fora do jardim, foi para que eles não comessem do fruto da árvore da vida e permanecessem pecadores eternamente, sem ter mais jeito nenhum. Então, o que foi que aconteceu? Deus pegou, colocou eles para fora do jardim do Éden, não deixou que comesse da árvore da vida. E aí, agora, Deus pôde salvar Adão e Eva. Porque se eles ficassem no jardim e acontecesse de comer da árvore da vida, que podia comer da árvore da vida, aí a vida deles ia ficar dessa forma. O que é que ia acontecer? Eles teriam que ir para um lugar bem distante de Deus, porque não haveria salvação. Porque agora, quando Adão pecou, quando Adão errou e comeu junto com Eva, eles viraram pecadores. E para eles não ficarem pecadores eternamente, Deus colocou eles para fora do jardim do Éden. Isso aí, Welton. isso. Aí um ato de misericórdia de Deus, né? Apesar deles terem desobedecido, Deus, como Dal falou, sempre bom, ainda sempre ajuda o homem, né? Porque sabe, Deus sabe se ele não intervir no, no curso do homem, aí a gente está perdido. Então ele, como nos ama em misericórdia, né? Embora as nossas falhas, nossos atos de desobediência, a gente sempre vai colher, né, o resultado delas, né? Mas Deus sempre vai agir para um fim bom para nós. É isso que Ele está fazendo desde a queda de Adão aí até hoje. Deus está trabalhando para abençoar o homem, apesar da sua
desobediência, né, da sua infidelidade contra Deus, ele está trabalhando para abençoar. Só não vai quem não quer. Só se a pessoa disser assim, eu não quero Deus, aí Deus vai deixar eles sem Deus, mas ele está fazendo de tudo, né, todo esse tempo para abençoar o homem. Eric, quer falar mais um pouco, Eric? E também falar só mais um pouquinho aqui, que já deu até nosso horário. Vou falar só mais um trechinho aqui, porque teve um outro fato que aconteceu ali no jardim antes deles serem expulsos. Vocês lembram que eles cozeram folhas de figueira para fazer vestes para eles, né? Ou seja, o homem tentando fazer sua obra para poder consertar seu erro. Só que Deus, ele pegou um animal inocente, sacrificou e fez roupas para o homem. E ali, nesse ato, Deus ele estava prefigurando o que iria acontecer, que só pelo sacrifício de um inocente é que o homem receberia a misericórdia de Deus para ser salvo. E a gente sabe que ali é uma figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para ficar assim também claro para a gente, que nada do que a gente tenta fazer com nossas próprias mãos para consertar erros que a gente faz, mesmo nós agora salvos pelo Senhor, não dá certo. A gente precisa do Senhor Jesus Cristo. Precisamos, se fizermos algo, confessar, e o Senhor, Ele é que tem o poder de nos restaurar. Exatamente como Deus fez aqui, quando eles erraram por desobedecer a Deus. Então, que as vestes lá que eles construíram com suas mãos, essas não serviram. Tinha que ser o inocente morrer para cumprir realmente o pecado deles. E foi isso que Deus fez, né, quando ele sacrificou aquele animal ali. E, como o Elton falou, um ato de misericórdia de Deus, colocando eles para fora do Éden, para que eles não ficassem em pecado para sempre. E é tão assim, curioso, que Deus nunca falou para eles não comerem da árvore da vida. E eles foram justamente na árvore que Deus falou para não comer, né? Então, para que eles não ficassem nessa condição de pecadores para sempre, por isso que Deus colocou eles para fora. Mas Deus, ele sempre faz a provisão para nós quando a gente faz algo. E ele não abandonou Adão e Eva. Eles foram colocados para fora do Éden, mas Deus ainda estava com eles. Só isso, então. Então chegou a hora de mimi, que significa o quê, João Miguel? Dormir. Dormir. João Miguel, acho que está com... Deixa eu ver se o João Miguel ainda está aqui. Caiu. Acho que ele caiu, João Miguel. João Miguel saiu daqui da reunião. Daqui a pouco ele volta. Mas chegou a hora de mimi, que significa dormir. E na próxima semana é o quê, Eric? Como na nossa última reunião foi perguntas e respostas, a próxima reunião vai ser de hinos e versículos. E a gente pode fazer aquele mesmo formato, reunião invertida, né, Welton e tal. Pode ser. Pode ser, sim. Se pegar leve com nós, que Por da favor. última vez estava meio, como é que fala? Tava meio salgado. Padrão Dal Santana. Então agora todo mundo já sabe. Semana que vem, hinos e versículos.